Governador, o seu nome apareceu numa das delações premiadas da Odebrecht. Ainda não foi oficialmente divulgado, a gente sabe disso, mas o que foi publicado, a Folha de São Paulo publicou em dezembro, é que o senhor aparece na lista com o codinome de Santo e que disseram que houve uma entrega de dinheiro em espécie para pessoas muito ligadas ao senhor. E o senhor está preparado para essa discussão? Olha, eu sou o maior defensor da Lava Jato. Acho que tudo tem que ser investigado. As campanhas eleitorais minhas sempre foram, primeiro, baratas, campanhas absolutamente austeras. Segundo, rigorosamente dentro da lei. As duas citações que surgiram, uma se referia a uma duplicação de uma rodovia chamada Mogi Dutra. Isso é que eu li no jornal, porque eu não tive acesso a absolutamente nada. A Odebrecht não fez a obra. Quem fez a obra foi a Queiroz Galvão. Ela não participou da obra, estranho. A segunda, tal do Santo, é uma campanha de 2004, que eu não fui candidato. Quem foi candidato foi o Serra, a prefeito de São Paulo. E esse Santo aparece dentro de um papelzinho, céu da Prefeitura de São Paulo. Em 2004 eu não fui candidato a nada. Então, mas eu defendo sempre investigação. Denúncias de cartel no metrô de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin afirma que vai processar a empresa alemã Siemens por lesão aos cofres públicos, com base na confissão da multinacional ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O anúncio foi feito menos de 24 horas depois de o governador Geraldo Alckmin ter acesso à investigação do CAD sobre uma suposta prática de cartel entre empresas em licitações do metrô e da CPTM. Nós vamos fazer um processo contra a empresa Siemens pela lesão aos cofres públicos e ao Estado de São Paulo, exigindo a indenização de toda a lesão proferida. As outras empresas conferidos, concluídas de que elas participaram do cartel, que é um conluio entre empresas, também serão processadas. Agora, a Siemens não há a menor dúvida, essa já é réu confessa. Conluio entre empresas no mundo inteiro não é fácil de ser identificado. O CAD, que é o responsável por isso, o CAD existe para isso. Ele só conseguiu isso porque uma empresa foi lá e fez um acordo de leniência. O governador disse ainda que o acordo de leniência não cita servidores públicos e recomendou a outros estados que investiguem a atuação da empresa. E quero também recomendar aos meus colegas governadores e ao governo federal, porque não houve cartel só em São Paulo, uma investigação rigorosa quanto a transporte e quanto a energia. Vamos a um assunto também espinhoso, governador, porque a gente tem que se perguntar. Olha, espinhoso. Coroa de Cristo. Agora vai começar a briga. É importante esclarecer e ter a sua presença aqui. É mais do que um momento oportuno para isso. Zé Pacu que tá essa CPI das merendas aí, com a denúncia de um ex-secretário da casa, lá do governo, do Palácio dos Bandeirantes, o Capês também. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo nessa CPI das merendas aí, governador? O pão da casa do João. Suco da laranja. Suco de laranja, né? Uma explicação importante aqui. Existe uma lei federal que diz o seguinte: quando o governo repassa, é um dinheiro pequenininho, pouquinho, mas quando repassa um per capita por aluno, 30% você é obrigado a comprar de agricultura familiar. Então, isso é lei federal. O governo do estado, em 5 anos, abriu 3 tomadas para a agricultura familiar. 3 só, em 5 anos. Obrigado por lei. Abrimos a tomada. Então, ganhou uma cooperativa de agricultores familiares. Ela ganhou, teve disputa, menor preço e entregou o produto. Prejuízo zero. Depois se verificou, e foi a Polícia de São Paulo que investigou, aí depois entrou o Ministério Público,
que essa cooperativa fazia estelionato. Lá em Bebedouro. Exatamente. Por quê? O produto que ela entregava não era do pequeno agricultor. Ela pegava suco de grandes fornecedores e entregava como se fosse do pequeno agricultor. O objetivo da lei federal não era esse. O objetivo da lei federal era ajudar o pequeno agricultor familiar. Foram presos, nós estamos trabalhando em toda a investigação. O secretário da Educação, o professor Herman Wald, já foi totalmente liberado, zero. Aliás, o governo é vítima, ele é vítima de um estelionato. E apuração rigorosa, doa quem doer. Lei é para todo. O negócio das escolas, vocês iam mexer, certo? Aquilo lá é um negócio lógico. Por quê? Porque as escolas, esse projeto de escola é um negócio antigo, quando a população tinha mais filhos. Hoje em dia, pô, é absurdo. Tem 6 milhões de vagas e 3 milhões de estudantes, não é isso, governador? Então, mas hoje em dia, o casal tem 1,8 filhos. Se você pegar São Paulo, Campinas e tal. Aí fala o quê? Eu vou mudar a escola. Por quê? Não pode ter uma escola pensando em 6 milhões, tendo 3 milhões. Fica metade vazio. Aí vai mexer, o cara fala, você está mexendo na escola, este filho da mãe. Como é que faz esse negócio pro cara, pro afegão médio como nós aqui? Para reorganizar isso. O isso. afegão médio. Governador, o afegão médio, ele tem um pensamento meio... Como é que faz para explicar isso pro cara? Eu achava que bastava eu estar certo. Não. As pessoas também precisam achar que eu tô certo. Não basta só eu achar que estou certo. Então faltou um pouco de conversa. A medida ela é correta. A minha esposa, a Lu, é a 7ª filha de 11 irmãos. Nossa! 11. E a minha sogra pegou mais um para criar. 12. Criou 12 filhos. Hoje, como você falou, as mulheres vão ter neném depois dos 30, já mais para frente, e menos filhos. Então, aquela rede nossa, preparada para mais de quase 6 milhões de alunos, ela tem 3,8 milhões de alunos. Então, você tem prédio que tem 20 salas, funciona com 8 salas, 9 salas. Tem ociosidade no momento de crise, de falta de dinheiro. É dever do bom gestor utilizar melhor o recurso público. E tem falta de vaga em creche. Isso. Tem falta de vaga em ensino infantil. Então, nós dissemos, vamos reorganizar, porque a nossa rede está muito grande e ociosa, tem menos escolas em número, vai sobrar prédio, e esses prédios a gente faz ensino técnico e passa para as prefeituras fazerem EMEI. Só que na vontade de fazer, na necessidade da crise, fomos meio depressa. E eu acho que poderia ter sido melhor discutido com a rede. Então o doutor Nalini, que é o novo secretário da Educação, é o homem do diálogo. Ele vai conversar com os pais. Os melhores parceiros que nós podemos ter são os pais dos alunos, maiores interessados no futuro do filho. Haveria um levante no dia 17. O dia 17 já passou e não teve absolutamente nada. Tem muito boato também. Agora, o sistema de penitenciário de São Paulo é rigoroso. E nós temos o regime disciplinar diferenciado. Não sei se você lembra, quando o Lula assumiu a presidência da República, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. E o Fernandinho Beiramar, eles não tinham onde colocar. Eu me lembro, ficou e aqui. Ninguém queria. O governo federal não tinha ainda penitenciárias federais. Então veio para cá, eu falei que eu poderia ficar aqui 30 dias. Ficou 2 anos. E só saiu daqui porque a justiça determinou. Aquele negócio também não era meio histeria? Porque fica, os caras fez o trombeta do apocalipse. É que nem o dólar. O bug do milênio. O bug do milênio. Vai acabar. Nunca aconteceu. Aí o cara falava o seguinte: nível da Cantareira hoje caiu 6. É previsão do tempo e nível, né? 6,02. Caiu 0,15. Aí o cara falava: não vai ter mais água no mundo. Acabou a água do mundo. E fica lá. Agora o nível da água caiu mais um ponto. 6,2. E a água? E a água? Ai, não tome banho. Não tem lençóis de água. Esse negócio da água, sabe o que serviu pra mim? Eu aprendi um negócio. Porque teve o negócio da água, eu também fiquei aterrorizado. Eu falei, pô,
ferrou o negócio, né? Aquele negócio de escovar o dente. Eu tomar banho de falei, ó, vai economizar água pra cacete aqui. Minha conta foi de 200 pau pra 60. Opa, parabéns. E agora ficou em 60, porque agora eu sei. O seu Zé não toma banho. O seu Zé não toma mais banho. Tá Acabou terrível. Eu não escovo o dente tem 2 anos. E continua tudo da mesma maneira, o negócio da água. Era o quê? Era obra que não tinha sido feita e agora foi feita, resolveu esse problema? Não. O que nós tivemos, você tem no mundo todo mudança climática. Então as mudanças climáticas no mundo todo, quando chove, chove demais. E quando faz seca demais. Você tem os exageros. Os extremos, né? Os extremos. Califórnia, exatamente. Califórnia, Chile, Austrália. Você ouviu na China agora que 80% da água do aquífero está poluída. Por causa de pesticida, por causa de... Ele diz que não dá para usar água para nada. Esse é um problema que vai crescer no mundo inteiro. Na China está lascado. A água é um bem limitado. Porque... Agora, o que nós enfrentamos? A maior seca dos últimos 100 anos. A maior seca tinha sido em 1953. Em 2014, choveu metade de 1953. Uma coisa totalmente atípica. E conseguimos atravessar. Com engenharia, obra, interligação de sistema, novos bombeamentos, e a população ajudou. A gente gastava aqui em São Paulo 72 metros cúbicos na região metropolitana por segundo. Isso baixou para 55. É impressionante a economia que a população fez. O cara aprendeu a economizar água. E tem desperdício. Onde é que é o desperdício? O desperdício é no banheiro. A pessoa fazer a barba com a torneira aberta. Escovar o dente com a torneira aberta. Chuveiro ligado, a pessoa se ensaboando. Quer dizer, são pequenos hábitos que faz diferença. Sim, não pode fazer amor enquanto toma banho. É verdade. Começa agora o programa Geraldo Alckmin. São Paulo, a terra do progresso para todos. Aqui se educa mais. Aqui se produz mais. Aqui se cuida mais das pessoas. Aqui se avança mais. Aqui é São Paulo, orgulho do Brasil. Ninguém vira governador no maior estado do Brasil da noite para o dia. Trata-se de uma caminhada. Geraldo Alckmin ainda cursava a faculdade de medicina quando se elege prefeito de sua cidade. Ganhou a experiência e seguiu sua caminhada. Elegeu-se deputado estadual e deputado federal por 2 vezes, sempre trabalhando por São Paulo. Foi quando recebi o convite para ser vice do saudoso Mário Covas. Acompanhei de perto sua luta em benefício da população de São Paulo e o drama da sua doença. Com a morte de Covas, assumi o compromisso de dar continuidade a esse trabalho. Com Geraldo Alckmin à frente do governo, começa uma era de grandes transformações no estado. Alckmin faz a maior expansão da história do metrô, moderniza a CPTM e implanta o monotrilho. Avança na construção do Rodoanel, a maior obra viária do Brasil. Mais de 8.000 quilômetros de estradas foram construídas, duplicadas ou modernizadas. Inova no uso da tecnologia para combater o crime. Alckmin espalhou por todo o estado o serviço que tem 99% de aprovação, o Poupa Tempo. Geraldo Alckmin ampliou o Bom Prato, o maior programa de alimentação social do Brasil. Criou a Rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Criou o projeto Recomeço para dependentes químicos. Expandiu as escolas de tempo integral.
criou o Vence e construiu o maior número de ETECs e FATECs da história de São Paulo. É o meu governador, sempre foi, sempre votei nele e vou votar outra vez. São Paulo nasceu com a vocação para o desenvolvimento. Melhora cada dia com o trabalho, a seriedade e a solidariedade de todos. Tem sido sempre assim e vai continuar assim. Por isso tenho muito orgulho de servir ao meu estado. Nos próximos programas você vai conhecer propostas que vão nos manter no rumo certo. Porque se eu conheço São Paulo também me conhece. Maior sistema público de saúde do Brasil. Expansão recorde do transporte sobre trilhos. Programas sociais modelo como Dose Certa e o Bom Prato. As melhores estradas do país. ETECs e FATECs crescendo sem parar. E os maiores investimentos em segurança pública do Brasil. Esse é o estado de São Paulo. Motivo de orgulho para quem mora aqui. Destino sonhado para outros tantos que desejam uma vida melhor. Parece impossível pensar que um estado tão forte e vibrante como o nosso, um dia, quando esteve nas mãos erradas, chegou a quebrar. Muitos não se lembram, mas foi exatamente isso que aconteceu quando o PMDB de SCAF governava São Paulo. 1994. O PSDB derrota o PMDB de Fleury e assume um estado falido. O estado em que o governador Fleury entregou pra gente foi um estado calamitoso. Em 8 anos de governo, o PMDB de Fleury dobrou a dívida de São Paulo, 36 bilhões de dólares. Cada dia que a gente passava, a dívida ia subindo alguns bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões. Caos na saúde, 23 hospitais com obras paradas, 3 mil leitos desativados. Acionamento de água atinge milhões e milhões de pessoas. 3.500 obras iniciadas e abandonadas pelo Fleury. A violência corria solta. O número de assaltos e homicídios crescia assustadoramente. A polícia não tinha combustível, não tinha pneu. A polícia não tinha arma nem colete. Trens da CPTM sucateados, com gente pendurada por todos os lados. 66 mortes em acidentes nas linhas. O PMDB com Fleury não aumentou sequer 1 centímetro de trilhos da CPTM. Contratou mais de 100 mil funcionários. Com Fleury, a folha de pagamento saltou de 550 milhões para 900 milhões de reais. Não podia nem pagar os salários. Tivemos que parcelar o pagamento de salário. Foram necessários 12 anos para recuperar São Paulo. Nós começamos a priorizar as despesas básicas que não podia ser parar, e montamos um esquema de controle de todos os contratos. Nada de gasto além do que se arrecada. Então fizemos uma limpeza geral. O Alckmin foi o vice-governador. Ele que acompanhou e ajudou todo esse processo de ajuste que foi feito. Então está no sangue dele, na experiência inicial de políticas dele. Para mim, quando eu vejo o Alckmin, eu vejo assim, é a cara da austeridade. Conseguimos bons resultados, mas eu penso como você, ainda há muito por fazer. Vamos seguir em frente com coragem, uso da tecnologia e propostas para o endurecimento das leis. Cuidar da segurança de 43 milhões de pessoas é uma grande responsabilidade e um imenso desafio. E Geraldo Alckmin vem enfrentando esse desafio como nenhum outro governante do Brasil. São Paulo investe quase 3 vezes mais em segurança pública do que o governo federal investe em todo o país. Com Geraldo Alckmin à frente, mais policiais foram contratados, mais viaturas estão nas ruas, mais bases comunitárias foram criadas, mais presídios foram construídos. Você vai conhecer agora as novas ações que Geraldo Alckmin está implantando em todo o estado para combater a criminalidade. Não são ideias que estão no papel ou propostas mágicas que só aparecem no horário eleitoral. Não. São ações reais que já estão em operação e vão contribuir em muito para a segurança de todos nós. Essa é a Ação São Paulo contra o crime.
endurecimento das leis. Combater a criminalidade significa também combater a impunidade. Geraldo Alckmin já apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de lei que aumenta de 3 para até 8 anos a internação de menores que cometem crimes graves como estupro, latrocínio e homicídio. Hoje vim a Brasília pedir ao Congresso que acelere a aprovação de uma lei que formulamos e já apresentamos através da bancada do meu partido. A proposta dessa lei é clara, que menores infratores que cometam crimes hediondos tenham sua pena aumentada de 3 para 8 anos de internação. Nos dias de hoje, menores, quando não são os autores, são usados por adultos para cometerem os mais variados crimes. Não podemos mais aceitar que nossas polícias prendam e a lei atual, que é frouxa, solte. É preciso acabar com a impunidade que deseduca. Detecta, a grande novidade da segurança pública de São Paulo, que Geraldo Alckmin foi buscar na polícia de Nova York. O Detecta é o sistema centralizado de vigilância e inteligência, que integra todas as informações e bancos de dados da polícia. Quando as câmeras inteligentes do sistema detectam situações suspeitas, a central envia um alerta imediato para a unidade policial mais próxima. O policial recebe todo o histórico criminal daquele local. Com o Detecta, a polícia ganha mais rapidez no atendimento da ocorrência e na investigação. Apenas 2 polícias do mundo têm o Detecta, a de Nova York e agora a de São Paulo. O sistema ele será todo interligado, realmente facilitando muito a operação, não apenas separada de uma cidade, de um determinado bairro. O estado de São Paulo estará cercado exatamente, minimizando os problemas de criminalidade no estado. Eu acho que tem que ser por aí, pela tecnologia, pela informação. Que a imagem é clara, não mente. Uma imagem, filmou, está filmando. Com tecnologia, qualificação do policial e leis que combatam a impunidade, São Paulo está dando um novo passo na luta contra o crime organizado. O que estamos implantando é o maior e mais moderno plano de segurança pública do Brasil. Pode confiar, no meu governo o combate ao crime não tem trégua. A luta continuará sendo diária para garantir a sua segurança e a da sua família. O indicador mais importante é homicídio. O Brasil tem 27 homicídios por 100 mil habitantes ano. São Paulo tem 8,7. É o menor do país, menor que Santa Catarina. Então nós reduzimos o homicídio. Reduzimos roubo e furto de carro. Como é que nós reduzimos roubo e furto de carro? Fechamos desmanche. Nós emparedamos 900 desmanches. O camarada, uma motocicleta, você desmancha em 20 minutos. Então nós fomos emparedando os desmanches todos. A lei é muito rigorosa. Não pode, tem que ter cuidados ambientais. A peça tem que ter acompanhamento para não ser roubar carro para vender peça. Então, os indicadores de São Paulo melhoraram. Agora, essa é uma luta 24 horas por dia. Você está 24 horas. Roubava banco, aí parou, porque ficou difícil. Aí faz sequestro, aí fomos para cima. Aí mudou, agora é ataque a caixa eletrônico e carro forte. Isso. Nós estamos em cima. Foi aquele em Campinas, né? Aquele assalto louco, né? Aquele de Campinas. Aliás, solicitei ao secretário da Segurança Pública que falasse com a Polícia Federal, porque não podem essas empresas de segurança transportar fortunas sem carro de apoio. Pode, você está pondo em risco. E nem ter local de segurança que o sujeito chega lá, explode, leva o dinheiro, vai embora. Você viu isso em Campinas, governador? O que foi aquilo em Campinas? Não, nós determinei uma fiscalização sobre as empresas de transporte de valores e de segurança rigorosa, para que elas tenham segurança para valer. Porque aquilo então, em Campinas foi um negócio muito louco. Graças a Deus, os indicadores estão melhorando. Agora, nós temos um problema que não pode ser esquecido. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. Não. Ai, Jesus. Primeiro do mundo. Caramba. Era só crack. Cocaína era os Estados Unidos. Não é passagem de droga, é consumo. Quem é a vítima? É um jovem do sexo masculino
mais do que as meninas, e de menor escolaridade. Então, quanto mais pobre, o Nordeste é muito mais grave do que aqui. Mas tem em todo lugar. E aí você tem um problemão que precisa ser enfrentado. De um lado, com tratamento médico, oferecer tratamento, dar apoio, que nós estamos fazendo. Criamos até um hospital só para isso em Botucatu, primeiro do país, para dependência química. E de outro lado, polícia de fronteira. Porque nós não produzimos cocaína, nós produzimos cana, milho, laranja, não tem produção de cocaína, vem tudo de fora. Então esse é um problema, porque alimenta também... Isso é culpa também... do Nixon, né? O Nixon lá, quando fez o DEA lá, ele falou que vieram tudo pra cá, os colombianos, os caras vieram aqui, aí o Brasil Fizeram virou a festa. Fizeram a festa aqui no Brasil. Porque junto com a droga acaba vindo armamento. Então você tem um problema grave de armamento muito pesado e de violência muito forte. Isso é um terreno difícil, né, governador? Difícil, mas precisa ser enfrentado. É uma questão nacional. Um campo minado, né? Não é só aqui, é geral. Governador, eu fico impressionado com a sua calma. É verdade. Tem que Um ser calmo. sábio, Você é medicado? eu vou fazer uma pergunta Que agora isso, pra você. Amanda? Um sábio tem que ser imune ao infortúnio? Não, eu acho que até o nosso Zé Simão me chamou de picolé de chuchu. É isso mesmo. O que o senhor acha de ser chamado meio de assim picolé de mesmo. chuchu, inclusive? E eu não fiquei bravo. Por quê? Porque quem tem que estar na ribalta são os artistas, homens e mulheres da cultura. A política é trabalho. É trabalho, não é para ficar fazer espetáculo. Do país Gazarra, na festinha, tem que estar no trabalho. Mas é que dizem que o senhor não tem carisma. Bom, pode ser também. Quantos votos o senhor teve no estado, governador? Ganhou no primeiro turno? O estado de São Paulo tem 645 municípios. Eu venci em 644. Não tem carisma nenhum, zero. Qual foi essa que você não venceu? Hortolândia. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. O senhor não vai mandar verba, governador. Vou fazer uma pergunta. O cara lembra de Hortolândia. Não esquece. Então, eu vou fazer uma pergunta pro senhor Mas agora. foi por pouquinho. O cara, ele pode dizer isso, que esse fulano de tal, ele não tem carisma. O carisma, normalmente a gente vai naquele discurso populista. Por quê? Porque ele é muito simplório e ele seduz muito mais. Por exemplo, para você acabar com os bandidos, eu vou matar todos os bandidos. Você fala, que legal esse cara, hein? Então quer dizer que é só ir lá e dar um tiro na coisa? Vou votar nesse cara. Porque tudo que a população não gosta, simplifica aquilo, fala e acabou. Ele fala, esse é o cara. Como é que faz esse negócio para ganhar o voto do povo e não fazer um discurso populista nesse caso? O que o cara tem que ter para ser um homem público? Porque a gente não consegue difícil, entender. hein? Porque todo mundo fala o seguinte, ó, o cara quando ele chega no poder, ele não quer largar esse cargo. Ele não quer largar esse cargo de jeito nenhum. Porque o poder deve ser uma coisa muito sedutora. Mas... para você também ser sempre reeleito, precisa ser um bom homem público. O que o cara tem que ser? Olha, eu quando me elegi prefeito em Pinda, o meu pai me mandou uma cartinha, Emílio, que dizia assim, você, embora médico, gosta de política. Então, se for exercê-la, lembre-se, primeiro, dedicação. Isso é coisa séria. Dedicação. Segundo, coragem moral. E terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico, vai para o setor privado. É legítimo. Ai, que horror. Vida pública é servir as pessoas, né? Eu acho que o Mário Covas foi esse grande professor, né? De princípios, valores. A política bem feita é coisa boa. Esse é o problema de você eleger presidente sem uma experiência anterior. Você, para comandar um Airbus, um grande avião, você passa monomotor, bimotor, vai fazendo aquela... Sim. Acumulando. Tem uma lógica, né? Você, para pôr a mão no aneurisma cerebral, você faz 5 anos de treinamento. Por um acaso, assim, namorei uma pessoa que era tua secretária. Maravilhoso. Não fique preocupado. Ela me deu uma informação que você é muito workaholic.
Eu queria saber se isso é verdade, se você é um cara que fica internado lá no trabalho e se o Lula é um alcoholic também. Nossa, uma piada, gente. Como é que é essa história? Você fica trabalhando muito, deve ser complicado pra tua esposa, né? O cara cuida de São Paulo e tal. Como é que é no pessoal? Olha, eu gosto de trabalhar. Para mim não é grande sacrifício. Claro que mudei um pouco, confesso aqui, depois que perdi o meu caçula, porque aí caiu um pouco a ficha, né? Eu não devia ter dedicado mais tempo à família, aos filhos. Então até mudei um pouquinho. Hoje eu já estou indo para o 6º neto, né? Nossa. A Sofia está grávida, então está vindo uma netinha. Eu até tá uma discussão de nome. E aí uma discussão de Renata, Helena, eu soltei lá, por que não Geralda? Né? Geralda não. Marisa. Geralda vai ser manicure. É nome de pobre. Geralda, boa. Geralda, tem que homenagear o avô, pô. Mas eu gosto de trabalhar. Para mim não é sacrifício. O senhor é um político experiente, já testado, já foi prefeito, deputado federal, provavelmente foi um parlamentar junto com o Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que o senhor avalia o caráter do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Oh, meu Deus! Nossa Senhora. Psicologicamente falando. Foi no pessoal, bicho! Não, ali, como companheiro, Ué. Eu quero como ele é na mesa de um bar ouvindo Ângela Maria. Joga sinuca, como é que o senhor já tomou um cafezinho ali no Congresso? Ele já lhe traiu alguma vez, dizendo, pode ficar tranquilo, Zelodinho, vamos votar junto aqui. E não deu certo. Como é que o senhor avalia o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Já te pediu um dinheiro emprestado e não pagou? Como é que foi? Olha, eu nunca tive intimidade com o ex-presidente, até porque nós sempre tivemos em partidos opostos. E eu ainda disputei a eleição com o Lula em 2006. No primeiro turno ganhei em 11 estados brasileiros, mas acabei perdendo no segundo turno. Aliás, já tínhamos tido naquela época o mensalão, e eu cobrei, fiz o meu papel, mas eu não gosto nem do Lula nem do PT. Não por questão pessoal. Você viu Dona Marisa? Dona Marisa. Esse pessoal do Alckmin aí. Nada pessoal, pega mas panela. pelo estrago que ocorreu no país. Entendi. Mas o senhor não ficou fã do Lula com aqueles grampos? O jeito que ele fala? Você viu a Dona Marisa falando do senhor? Você viu a Dona Marisa falando do senhor? Esse Alckmin, esse pessoal do Alckmin tem que pegar a panela. Você ouviu os grampos? Você ouviu isso aí? Fala, filho. E aí? E aí? Foi uma merda, Teve muito- por quê? Teve muita panela? Né? Não, só esses prédios novos dos coxinhas. Esses novos que o pessoal que consegue comprar, que é R$500, 500 mil. E aí estão acho- pagando, aí acende uma luzinha. Compra um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em São Tira o Paulo. ódio do seu coração, mulher. Bater panela, deixa ela. E deixa enfiar essas panelas no cu. Isa, depois ela Leva senta em pras manas, cima, não ninguém tem quer- problema. Mas tá bom. O pai tá chegou? aqui. Chegou, tá aqui. Liga pro Fábio, eu tô falando agora com as manas. Deixa eu falar com ele. Eu tava falando com as manas e xingando todo mundo. Eu Então, também. fazendo em São Bernardo. Nem teu pai é daqui, né, filho? Nem meu pai é daí. Agora vocês eram e saíram daqui. Ainda bem. Deixaram os outros ocupar nossos locais. Se vocês não Ah, fossem aqui, não estaria essa Aqui é merda. tudo- eu vim pra cá porque aqui no meu pé todo mundo é a favor. Ah, é. Eu sei. É, A tudo Renata pe- acabou escrevendo aí. Eu vi. Tudo petista de carteirinha aqui. Tudo É, filiado eu vi. desde 1980, 1985. Mas aí tudo bem, eles mantêm o Alckmin, meu bem. Deixa O que ele. que é? Mantém o Alckmin, o que você quer, meu bem? Agora aqui em São Bernardo, o que que é isso? A gente Vem muda isso. coxinha pra cá. A gente muda isso na eleição, fica tranquilo. Fala com teu pai, filho. Beijo. Tchau. Acho que o Sérgio Moro marcou época. Corrupção tem no mundo inteiro. Isso é de Olavo Bilac. Há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano não é perfeito, em lugar nenhum do mundo.
Agora, qual a diferença? É que nos outros lugares você vai para cadeia. Sim. E no Brasil, o crime do colarinho branco era impune. Você tinha impunidade para quem tem dinheiro, bom advogado e especialmente crime do colarinho branco. Mudou. Você tem um fato novo. E a impunidade estimula a atividade delituosa. O sujeito rouba o carro aí fora porque acha que não vai ser pego pela polícia. Se ele tivesse certeza que ele ia ser pego, ele não roubava. Óbvio, isso é verdade. Então eu vejo que o juiz Sérgio Moro, eu não sou jurista, mas eu vejo que ele é um salto de qualidade no Brasil. Acho que o Brasil vai sair desse episódio com instituições mais sólidas e melhor. Sofrimento, dificuldade, mas vai sair melhor. Deixa eu dar a boa notícia. Olha, 2017 nós entregamos a linha 15 do metrô, que é aquela que vai até a Zona Leste, lá Sapopemba. Ali Vila Prudente, vai até Fazenda da Juta, até Sapopemba. 17 nós vamos entregar a linha 5. O Shield, o Tatuzão, acabou de chegar na Chácara Klabin. 1.500 toneladas. É o maior Shield do mundo, feito na Alemanha. Tem 10,5 metros de comprimento. Nós vamos entregar 10 estações. Desde Santo Amaro até Chácara Klabin, passando por ACD, Servidor, Hospital São Paulo, todos, são 10 estações, todas elas terminando. Nós estamos hoje só nesta linha com 5.400 trabalhadores. Então, no meu mandato, eu entrego linha 4, 3 estações, integro a linha 5 praticamente inteirinha, entrego a linha 15, que vai para a Zona Leste, entrego a 17, que é de Congonhas, é 2018, entrego a linha 13, que é de Guarulhos, e entrego a linha 9, que vai lá para a Zona Sul de São Paulo, lá para Varginha, perto de Parelheiros. E deixo em obras a maior linha de São Paulo, que é a linha 6, em obras. Ela sai da Brasilândia, passa pela freguesia do Ó, pelas universidades e vai até a Liberdade, São Joaquim. Essa linha vai ter 8.000 pessoas trabalhando. Aliás, eu tenho defendido muito infraestrutura e logística, porque é emprego direto. Né? Uma linha de metrô, 5.000. Outra linha de metrô, 8.000 pessoas trabalhando. Então são... e o VLT da Baixada Santista. Já está operando o VLT. Vai ser expandido agora, ligando São Vicente, Santos, depois vai até Praia Grande. Então são 8 obras de trilhos simultâneas. 5 do metrô, 2 da CPTM e 1 da MTU. Muito bem. Estão perguntando aqui do Rodoanel. Os caras O Rodoanel. Você tem muita treta, cara. Como é que você faz um checklist? Qual que é a tua prioridade para resolver assim? Você acorda e fala, hoje eu vou resolver. É só pepino. Só aqui, pepino. Olha, o Rodoanel já foi feita a asa oeste, ligando Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Depois fizemos a asa sul, ligando Imigrantes, Anchieta até o ABC. Aí entregamos o ano passado a asa leste, ligando Dutra a Ayrton Senna. Agora a última asa, que é a norte, eu vou entregar, se Deus quiser, até 2018. A meta é até 17, se a gente conseguir. Aí nós vamos interligar a Dutra, o aeroporto de Cumbica, Fernão Dias. Aí fecha, né? E fecha. As pessoas vão poder ir para o aeroporto de Cumbica só pelo Rodoanel. Aonde você estiver, então você vai interligar o maior aeroporto da América Latina, que é Cumbica, com o maior porto da América Latina, que é Santos, sem passar por dentro de São Paulo. Isso, para quem mora em São Paulo, o impacto de caminhão é tal, extraordinário. Vai ser... Melhora o trânsito, melhora o meio ambiente, diminui poluição, logística, emprego, empresas. Mais importante para o povo do que emprego e salário. Essa é a principal política pública. E emprego e salário não cai do céu. Precisa ter competitividade, eficiência, empreendedorismo, infraestrutura, política internacional. O Brasil errou. Por exemplo, Sul-Sul. Onde é que você vende manufatura? Você vende para os Estados Unidos, para a Europa. Que Sul-Sul? Quer dizer, o país está isolado do ponto de vista de comércio exterior. Quem cresce hoje no mundo é quem tem comércio exterior. É China, é Alemanha. O mercado é o mundo, nós nos acomodamos com 200 milhões de brasileiros, um bom mercado interno importante, mas totalmente insuficiente para você poder crescer mais e gerar emprego. O Brasil é vocacionado para crescer. Foi o país que mais cresceu no mundo durante 50 anos, de 30 até final de 70. E a conta é simples, né? Se você perde receita,
precisa cortar gastos. Perde receita e não corta gastos, tem déficit. São Paulo, o que nós fizemos nesses últimos anos? Nós perdemos muita receita. Porque a crise não é no agronegócio, né? O agronegócio até que está indo Perderam bem. quanto? Qual o volume? Nós perdemos, no ano passado, perto de 1 bilhão, mais ou menos, por mês. Não repusemos nem a inflação. Tivemos perda nominal, além de perda real. Agora, por quê? Porque aqui é muita indústria. O agronegócio vai bem, agricultura, grãos, carnes, frutas, até o setor sucroalcooleiro, com o preço do açúcar mais alto lá fora, se recuperou. O grande problema é a indústria e que arrastou consigo os serviços. Então, os estados mais industrializados, como São Paulo, sofreram mais. Nós fomos ali no detalhe. Então, vendemos helicóptero, avião, reduzimos frota, devolvemos prédio, cortamos aluguel, reduzimos secretarias, fechei. E qual a situação hoje do Estado? A situação é equilibrada. Agora, equilibrada, apertadíssima, né? É preciso retomar a atividade econômica, retomar o emprego, né? Porque a questão da recessão tem um limite, o corte. O senhor concorda com o ex-presidente Fernando Henrique? Não. Não concorda. Eu estou aberto à discussão. Eu acho que a gente deve, sim. E vejo que a questão do dependente químico é doença. Eu sou médico, isso é como apendicite, é como pneumonia, ele precisa de tratamento. Sozinho ele não vai sair dessa situação. Então é preciso ter uma ação de saúde pública, amparando e tratando o dependente químico, tratamento, e de outro lado, combatendo o tráfico de droga. Enquanto preparavam o ato em frente à Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, o governador Geraldo Alckmin e o secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, participavam no local da posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho. Os manifestantes tentaram, então, um diálogo com o governador. Veja o que aconteceu na reportagem de Jomiag. Aproveitando a coincidência da presença do governador Geraldo Alckmin em uma cerimônia na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, estudantes protestaram contra a violência policial nas manifestações de rua e na periferia e reclamaram do desvio das verbas da merenda escolar. O governador ignorou manifestantes e imprensa. Sincero, de coração, de alma, de história e de gratidão, porque essa pessoa a quem vou me referir agora me inspira todos os dias, me ilumina o sentimento e o pensamento nas horas mais duras, nos momentos mais difíceis. Rodrigo, eu lembro dele, sempre da sua palavra do bem, Silvia, sempre da palavra de alguém que gosta das pessoas, sempre a palavra da conciliação, sempre a palavra de alguém que gosta das pessoas, sempre a palavra de alguém que sabe servir o povo da sua terra. Eu me refiro a Geraldo Alckmin. Por isso, pelo bom exemplo de São Paulo, o exemplo que fez desta cidade deflagrar a onda azul em todo o Brasil, Marcos Munhoz. Vamos também, a partir de São Paulo, da cidade e do Estado, deflagrar a onda azul da democracia, a onda azul das prévias nacionais do PSDB, para permitir que cada filiado, cada membro do nosso partido, em qualquer parte deste país, de norte a sul, de leste a oeste, possa depositar o seu voto e acreditar que com o seu voto ele vai indicar o candidato do PSDB à presidência da República do Brasil. É assim que se faz democracia, é assim que se fez em São Paulo, e o exemplo de São Paulo, Silvio Torres,
São Paulo é a capital do Brasil. São Paulo é a capital dos brasileiros, a maior cidade nordestina do país, a maior cidade sulista do país, a maior cidade de cada uma das regiões. Os brasileiros de todas as partes estão aqui, fazendo e construindo esta cidade, fazendo e construindo um novo país. Eu continuarei sendo um gestor da Prefeitura de São Paulo, mas respeitando a política, respeitando a memória do meu pai, que foi deputado federal e caçado pelo golpe militar de 64, porque não se curvou, manteve a sua altivez, a sua dignidade, os seus princípios e o seu caráter. E caráter foi a maior missão que eu recebi do meu pai, como Geraldo Alckmin recebeu do seu. E em nome desta memória, em nome da democracia, dos valores que sustentam a democracia no nosso país, vamos às prévias para definir qual será o candidato do PSDB para disputar a presidência da República em 2018. E com certeza, como fruto destas prévias, deste processo democrático que começará em São Paulo, mas mais do que tudo, Bruno, Aloysio, Serra, Goldman, Zé Nigel e lideranças do PSDB que aqui estão, será uma lição de democracia dos tucanos para a política brasileira. E nesse sentido, eu, como cidadão, como eleitor, quero depositar e filiado do PSDB, quero depositar o meu voto, eu quero digitar o meu voto em Geraldo Alckmin, com orgulho de dizer: este é o meu candidato, pelo voto nas prévias para a presidência da República. Não é por arranjo, não é por acerto, não é por mesa e nem por reunião, é pelo voto dos filiados do PSDB, numa demonstração e também pelo voto dos brasileiros. Geraldo Alckmin será eleito, sim, presidente da República do Brasil. E ao finalizar, eu pedi sim a bandeira brasileira, porque o que nós fizemos aqui ao longo da nossa campanha, 16 meses de campanha somando as prévias, governador Geraldo Alckmin, nós, Orlando Morango, fizemos aqui nesta campanha a campanha de valorização do sentimento de brasilidade, do sentimento de cidadania. E esse sentimento de cidadania está expresso aqui, Milton, na bandeira brasileira. E volto a dizer e reafirmar: nós conseguimos, pela democracia, pelo valor do voto, pela expressão popular da sua maioria, fazer com que a bandeira brasileira pudesse ser resgatada na plenitude na cidade de São Paulo. Aqui não há mais bandeira